Bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Então a gente vai dar continuidade aqui nas nossas aulas, tá? Então a gente está aqui na aula 4, tá? Aqui lá no nosso conteúdo programático é a aula 5, mas porque a primeira aula ela é mais a apresentação da disciplina, tá? Então a gente vai pegar e verificar esses assuntos hoje, a questão do fluxo de transmissão, linha de comunicação, a parte de topologia física, métodos de controle de acesso e protocolo de acesso, tá? Então, quanto ao fluxo, né? Então a questão aqui é justamente o sentido da comunicação, tá? Então, quanto ao sentido, né, a gente tem o sentido que a gente chama de simplex, half duplex e full duplex, tá? Então isso daí é a questão do, né, quando a gente fala em fluxo, é o sentido que a informação ela percorre, tá? Que a gente tem, né, na comunicação duas entidades, a gente tem o emissor, tá? A gente tem o emissor, tá? E a gente tem o receptor, tá? Então justamente esse fluxo ele vem dizer, né? Se o receptor ele só recebe ou se ele transmite e como é que ele transmite, tá? Então como é que acontece geralmente essa comunicação aí, tá? Lembrando que o propósito de rede de computadores é justamente fazer com que esses equipamentos troquem informações, tá? Então o primeiro, né, sentido de comunicação é o simplex, tá? Então esse nome simplex vem porque é o mais simples de todos, né? Então você vai ter o emissor, né? No caso aqui eu tenho um computador, tá? Esse computador ele vai ser o emissor e a TV aqui no caso vai ser o receptor, tá? Então no simplex, tá, pessoal, o emissor sempre vai ser emissor e o receptor sempre vai ser receptor. Exemplos no mundo real, por exemplo, estação de rádio, né? Você tem a emissora de rádio, tá? E o teu carro é só um receptor. Você não consegue, por exemplo, interagir com a estação. Você não consegue mandar mensagem. Você vai ter que usar um outro canal. Você vai ter que ligar, por exemplo, mandar e-mail, WhatsApp, tudo e qualquer outro recurso, tá? Então, é, televisão também, né? Televisão também é outro, né? Outro exemplo que a gente tem de comunicação simplex, né? A estação lá de televisão, a emissora, ela pega e te, né, envia, né, as informações para a televisão e a televisão ela só recebe. Caso você precise interagir, também você tem que pegar e usar outro meio para poder conseguir se comunicar com a emissora. Tá? Então aqui, né, uma característica é que na simplex o emissor, né, não existe alternância de papéis, né, entre o emissor e o receptor. O emissor sempre vai ser emissor e o receptor sempre vai ser receptor, ou seja, o emissor sempre vai estar transmitindo as informações e o receptor vai pegar e sempre vai receber essas informações, tá? Eu tenho outro sentido que é o half duplex, tá? Half duplex. Então, o que é uma comunicação duplex? Aí eu já consigo, né, justamente fazer a alternância de emissor e receptor, tá? Então eu vou ter, por exemplo, que a gente chama de distante zero, tá? São momentos do espaço. Bora dizer, né, que às 10 horas da manhã, né, aí o computador resolve mandar uma informação, né? No caso aqui eu tenho como emissor, isso daqui é um servidor, tá? Isso daqui é um computador, uma estação de trabalho. Tá, então o emissor às 10 da manhã resolveu pegar e mandar uma mensagem para a estação de trabalho. Tá? Então nesse caso, nesse momento 1, o servidor é o emissor e a estação de trabalho é o receptor. Tá? Aí no momento 2, por exemplo, 10 minutos e 1 minuto, 10 horas e 1 minuto. Tá? Aí eu posso, né, o que acontece? Aí eu vou trocar, né, ter essa alternância de papel. Nesse minuto, nesse instante 2, tá? O computador pessoal passa a ser o emissor, ou seja, ele que está, né, dele que está vindo as informações, e o servidor ele vai ser o receptor, tá? Qual é a, né, qual é a caracterização daqui, né? Existe essa alternância, né? Então por isso que é duplex, tá? Então eu consigo fazer as duas vias, eu consigo
tanto ser receptor de informação quanto ser emissor, tá? Só que o que acontece aqui no canal, tá? O que acontece aqui no canal, tá? Que é justamente o que liga, né, por onde as informações vão ser transmitidas. Assim como acontece, né, com as pessoas, tá? Então só um transmite e outro recebe, né? Então imagina você estar lá numa roda de conversa e todo mundo, você e mais 3 amigos, e todo mundo começa a conversar. Então não vai haver comunicação porque todo mundo vai querer transmitir e você não vai conseguir escutar nada, tá? Então o que acontece, né, no mundo, né, nas interações pessoais, tá? Então um fala e o outro escuta e aí fica alternando, tá? Então a comunicação do ser humano, por natureza, ela é também half duplex, tá? Ela é half duplex, ou seja, um fala, o outro escuta, aí depois o outro fala, né? E o outro escuta, tá? Então eu não consigo fazer os dois processos ao mesmo tempo, eu não consigo enviar e receber informações ao mesmo tempo. Ou eu envio ou eu recebo, tá? Então aqui a gente vê a diferença ao simplex é que eu já consigo perceber uma alternância de papéis, né? Então em um momento uma entidade vai ser emissora e na outra ela vai ser receptora, tá? Então eu consigo, né, trabalhar com os dois fluxos, eu consigo tanto enviar quanto receber, que era o que não acontecia no simplex, tá? Só que assim, em um dado momento eu só envio, né, ou eu recebo, eu não consigo fazer as duas operações de maneira simultânea, tá? Então por isso que é half duplex, porque eu tenho duas habilidades, uma que é de emitir e outra que é de receber, só que eu só consigo fazer uma de cada vez, tá? Aí eu tenho a full duplex, tá? Na full duplex, o que acontece? Aí eu já consigo transpor aquela limitação, tá? Então eu consigo ser emissor e receptor, tá? Ao mesmo tempo, eu já consigo, né? As duas entidades aqui já conseguem, né, receber informações e emitir informações ao mesmo tempo, tá? Então o full duplex ele vem justamente por esse full, quer dizer total, né? Completo. E o duplex é porque é justamente a habilidade de enviar e receber informações, né? De ser o emissor e o receptor dessas informações, tá? Então justamente para ficar bem claro, né? Muitas pessoas confundem o half, tá? Então só tu pensar, o que é half? Metade. Então eu tenho duas habilidades, só vou usar uma, tá? Ou eu emito informações, sou emissor, ou eu recebo informações. Por isso que é half, tá? E aqui no full duplex já consigo, né? Então a gente pega e já consegue exercer as duas habilidades ao mesmo tempo. Pego e consigo emitir e consigo receber informações ao mesmo tempo, tá? Então, né, aquilo foi quanto ao fluxo da informação. Agora quanto a questão das ligações entre esses equipamentos, tá? Então eu tenho, né, o que a gente chama de ligação, que a gente chama de ponto a ponto, tá? Então quando eu tenho dois equipamentos trocando informações, eu falo que essa comunicação ela é ponto a ponto. Então essa comunicação ponto a ponto ela pode ser via guiada ou via sem fio, conforme a gente está vendo aqui na imagem, tá? Então, né, quando tem só, né, duas entidades, dois computadores autônomos trocando informações, a gente fala que é uma comunicação ponto a ponto, tá? Se for cabeado, eu vou usar, né, como a gente até falou, a questão do cabeamento, né? Lá eu vou usar numa ponta T568A e na outra ponta T568B para justamente o que é TX, né, que é transmissão numa ponta, CRX na outra, tá? E vice-versa, tá? Então, né, quando eu quero pegar e trocar informação entre dois equipamentos, eu uso uma comunicação chamada ponto a ponto, tá? E quando eu quero pegar e fazer a troca de informações com mais de um computador, né, preciso pegar e trabalhar com 3 ou mais, tá? Eu vou trabalhar, né, com uma ligação chamada multiponto, tá? Uma ligação chamada multiponto, que é o que acontece nas redes, né, que acontece nas LANs, por exemplo,
que eu vou ter vários computadores para o laboratório que a gente frequenta de informática, ela é uma rede multiponto, porque existem vários computadores que querem pegar e trocar informações ao mesmo tempo, tá? Então, né, quando esses computadores nessa ligação multiponto elas precisam trocar informações, eu tenho o que a gente chama de comutação. Então, o que é comutação? O que é comutar? Comutar quer dizer trocar. Então, elas vão trocar o quê? Trocar informações, né? O propósito fundamental de redes, troca de informações que a gente viu lá desde a primeira aula. Pois é. Então, existem várias formas de fazer essa comutação, tá? Várias formas de fazer essa comutação que é que a gente vai ver já daqui a pouco, tá? Então eu tenho a comutação por circuito, né? Então, né, numa rede multiponto, quando eu quero pegar e fazer a troca, né, por circuito, o que acontece? Eu, antes de me comunicar, eu estabeleço um circuito, ou seja, eu já comunico lá o receptor, olha, amigo, eu sou emissor, eu quero pegar e transmitir uma informação, beleza? Tá, já fica estabelecido lá aquele enlace que a gente fala, aquele já pega e já reserva antecipadamente por onde as informações vão percorrer, que é o canal, tá? Então quando tu pega e faz essa alocação, né, essa reserva prévia, tá? Tu já determina a rota, ou seja, né, tu já determina o caminho entre o emissor e o receptor, tá? Já fica determinado já previamente, tá? E todo mundo vai pegar e sempre usar a mesma rota, tá? Sempre vai pegar e vai usar a mesma rota, ou seja, né, todos os pacotes, vou colocar assim, né, que a informação você vê por uma foto, um áudio, um vídeo, tá? Ela é fragmentada para que a gente consiga fazer esse encaminhamento, tá? Justamente aquele conceito que a gente já viu já de encapsulamento. Então, por uma imagem, a gente pega e fragmenta ela, né, em grupo de bits para justamente conseguir chegar lá no receptor. Tá, então, justamente esses pacotes, bora colocar assim, né, que foi a informação lá foi fragmentada nesse pacote, né, nesse caso da comutação por circuito, eles vão seguir sempre o mesmo caminho, tá? Então, o propósito é justamente a transferência de informação, e quando acaba essa transferência, eu faço o processo de desconexão. Então, eu falo, olha, já transferi tudo, tá? Então eu vou pegar e vou liberar o canal, né? Vou liberar o enlace para que, né, outros possam utilizar, tá? Aí eu tenho a comutação por mensagem, né, que é bora dizer assim, o avô, né, da comutação por pacote, né, o antecessor, tá? Então eu trabalho já aqui com endereçamento, tá? Eu trabalho com endereçamento, então eu vou ter lá no meu pacote endereço de origem e de destino, tá? Só que, né, diferente do que acontece na comutação por pacote, tá? Aí eu pego e encaminho a mensagem inteira, tá? Eu pego e encaminho, não faço fragmentação, tá? Aí eu vou ter o que a gente chama de fila de espera, né, em cada nó. Então o que é o nó, né, aqui? Então o nó ele pode ser, né, justamente os equipamentos intermediários que ficam entre o emissor e o receptor, tá? Então no nosso caso, como a gente está trabalhando com comutação, tá? Então vão ser quem? Switch ou hubs, tá? Só que hub é um equipamento que a gente já não utiliza mais, então a gente usa bastante switch, que é um equipamento de camada 2 da camada de enlace, tá? Eu trabalho com, né, dependendo do equipamento, a rota ela não é previamente determinada, tá? Ela não é previamente determinada, então a informação chegou no equipamento, aí que ele vai verificar para onde vai ser feito esse encaminhamento, tá? Justamente baseado nesse endereço, tá? Então o que vai determinar, tá, qual o caminho que vai ser tomado aqui é justamente o endereço de destino, tá? Eu também trabalho com uma abordagem que a gente chama de Store and Forward, ou seja, eu pego e recebo a informação, armazeno e depois faço o encaminhamento, né? Esse armazenar é justamente para pegar e verificar algumas informações que estão no cabeçalho, tá? Informações, né, que aí é que acontece.
lembra que cada camada ela tem um cabeçalho, né? Por quê? Né? Lembra que cada camada é como se lesse uma língua diferente, falasse uma língua diferente. Então, por exemplo, a pessoa que não é nativa de chinês não vai conseguir pegar e ler a parte do manual que está em chinês. O que acontece? Ela pega e encaminha para alguém que saiba, tá? Aí eu tenho agora, né, a computação por pacote, que é a computação que a gente usa na internet, por exemplo, tá? Então, o tamanho da unidade de dados ela é limitada, que justamente são os pacotes, tá? Justamente são os pacotes. Caso essa mensagem ela seja maior do que o tamanho que a gente determinou, né? Então quem determina aqui o tamanho vai ser o que a gente chama de MTU, que a gente vai ver mais lá pra frente. Então caso a mensagem que eu queira transmitir ela seja maior do que esse tamanho de pacote que foi pré-determinado pelo MTU, eu pego e tenho que quebrar, tenho que pegar e fracionar, tá? Em várias unidades menores, tá? Em várias unidades menores, tá? Então, como ocorre essa fragmentação e nessa computação por pacote, cada pacote ele pode pegar e tomar caminhos diferentes, tá? Eles podem pegar e tomar caminhos diferentes, tá? E né, na computação por pacote eu posso trabalhar, né, ou com datagrama ou com um circuito virtual, tá? Que é uma abordagem que é assim, essa de circuito virtual ela se aproxima muito dessa computação por circuito, tá? E a de datagrama ele vai pegar e vai fragmentar e os pacotes podem pegar e tomar vários caminhos possíveis, tá? Então aqui é quanto a topologia, que é a parte do quanto a organização, bora colocar assim. Então na topologia eu tenho o que a gente chama de topologia física, que é aquela que a gente vê, né? A gente pegou e enxergou, a gente consegue perceber, tá? Então a topologia física é muito com a disposição no mundo real, né? Que a gente consegue perceber através dos olhos. E a topologia lógica é aquela que a gente precisa fazer alguma programação, bora colocar assim, para fazer o ajuste, né? A gente precisa pegar e alterar alguns aspectos de configuração de equipamentos para justamente pegar e fazer essa modificação, tá? Então a topologia lógica ela não é percebível, né? Você tem que pegar, sentar, analisar a configuração dos equipamentos para conseguir, né, para conseguir entender como é que está organizado de maneira lógica, tá? Então lógico é aquela parte que a gente não, né, acho que vocês já devem estar vendo isso daí com o professor, né, com o professor de introdução à programação, tá? Então a parte lógica é aquela parte que a gente não vê, né, aquela parte que a gente não consegue tocar, tá? Então quanto à topologia eu tenho basicamente isso daí, né? Então a primeira topologia, né, dentro das topologias físicas, tá? Ou seja, aquela que a gente consegue visualizar, tá? Eu tenho a topologia de barramento, tá? Então o que acontece? Eu tenho um cabo, né, linear, que é esse aqui, que é o barramento, tá? E todo mundo vai pegando e vai se ligando esse barramento aqui. Esse tipo de topologia era aquela que a gente utilizava quando a gente usava cabo coaxial, tá? A gente usava bastante, né, quando usava cabo coaxial. Tá? Então a vantagem dessa topologia é que ela é fácil de entender. Eu verifico e noto, né? Onde começa, onde termina, tá? Onde começa, onde termina. Só que assim, qual é o problema dela? Por ser uma topologia, né, fácil de instalar e tal, a questão da manutenção, de eu detectar os gargalos que a gente fala, ela é mais complicada, né? Tem que pegar aí de máquina em máquina para conseguir perceber, já que elas estão, né, interconectadas usando o mesmo meio de transmissão. Então eu tenho que justamente ir de máquina em máquina para conseguir perceber, né, onde é que está tendo essa parte da lentidão que a gente chama de gargalo, tá? E conseguir isolar, né? Tipo, a máquina está infectada com malware. Aí eu vou ter que pegar e identificar essa máquina, né, indo de um por um para verificar, por exemplo, se está gerando muito processo, está consumindo muito memória RAM, se está pegando e dispersando muitos pacotes na rede. Aí eu vou ter que pegar e fazer essa análise de máquina em máquina, tá? Eu não tenho, né, como fazer isso de forma centralizada. Eu não consigo detectar isso de forma centralizada. Então por isso que eu vou ter que ir
de máquina em máquina, não tem como pegar, né? Não existe nenhum equipamento centralizador para que eu consiga pegar e fazer a análise. Olha, é essa máquina que está pegando e emitindo esses pacotes, então, então vou pegar e fazer a intervenção nela. Não, tem que pegar e fazer uma análise de 1 a 1. Né? E essa análise de 1 a 1, dependendo do tamanho da tua rede, ela demora mais tempo. Tá? Aí eu tenho a topologia física, que é a topologia estrela. Tá? Então qual é a diferença do barramento para a estrela? Eu vou ter um equipamento que ele vai ser um centralizador. Tá? No nosso caso vão ser os hubs ou switch, né? Se bem que hub ele já está, né, descontinuado. Tá? Então eu vou ter switch. Então qual é a vantagem daqui? Né? Como esse equipamento ele é centralizado e toda a informação passa por ele, eu consigo, por exemplo, verificar, né, a questão dos pontos de gargalo. Né? Eu consigo fazer isolamento de falha, por exemplo. Vamos supor que esse computador aqui ele está infectado com malware, né? Então ele está pegando e colocando, né? Ele está pegando, transmitindo muitos pacotes. Ele está pegando e tornando a rede lenta por conta dessa transmissão excessiva de pacotes, tá? Então o que a gente faz? A gente descobre, né? Porque a gente acessa esse equipamento e verifica, né? A gente acessa o switch, verifica qual é a porta que está pegando, tendo muita transmissão. A gente consegue relacionar a porta com o equipamento e isola esse equipamento, né? Faz alguma intervenção lá, né, para um anti-malware da vida e tudo mais, para justamente conseguir reinserir esse equipamento na rede, né, de forma segura, sem que ele prejudique o tráfego das outras máquinas. Tá? Então, qual é a desvantagem que eu tenho quanto à utilização da topologia em estrela? Tá? Então, como eu tenho esse equipamento central, todo mundo tem que pegar e chegar nele. Tá? Então, né, aqui na topologia em barra, eu não tinha desperdício de cabo. Desperdício não, gastava muito cabo. Eu pegava e passava, né, esse cabo passava por todo mundo. Aqui não. Eu tenho equipamento central e todo mundo tem que pegar. Eu vou ter que lançar cabos, né? Eu vou ter que pegar e fazer uma ligação do computador, esticar o cabo até chegar lá no switch. Tá? Então, né, imagina só. Né, assim, quanto de gasto a gente pega e gasta quanto a isso. Tá? Outro ponto também que a gente tem é que, por exemplo, se as máquinas pararem, ela não compromete a rede, tá? Mas se o equipamento central parar, tá? Ele pega, as máquinas não conseguem trocar informações, tá? As máquinas não conseguem pegar e trocar informações, tá? Então, geralmente quem faz esse papel desse elemento centralizador é o switch, tá? É o switch, tá? Aí eu vou ter uma terceira topologia, tá? Que é a topologia em anel, tá? Que é a topologia em anel. Como vantagem, tá? Como vantagem dessa topologia em anel, né? Então, assim, quanto a formação física, né? Todo computador, todo equipamento, ele vai ter dois enlaces, tá? Então ele vai ter, por exemplo, essa ligação aqui, essa outra. Então tu pode perceber que todo computador está tendo dois enlaces, tá? Qual é a vantagem disso daí, né? Qual é a vantagem disso daí? Então, né, ele fala que pode atingir maiores distâncias porque, por exemplo, vou transmitir uma informação desse computador para esse bem aqui, tá? Então, conforme, né, as distâncias vão aumentando, o sinal ele vai pegando e vai degradando. O que é degradando? Ele vai perdendo potência, né? Vai perdendo potência, tá? É igual, por exemplo, imagina só, tu vai na tua casa, liga o som lá da TV. Aí, conforme tu vai te distanciando, para você, né, que é o referencial, parece que o volume vai ficando mais baixo. A mesma coisa acontece conforme, né, a fonte de emissão de informação ela vai ficando longe, esse sinal ele vai perdendo potência, tá? Vai perdendo força. Então o que acontece? Então os computadores, né, além de trocar informações, eles também vão servir para justamente amplificar o sinal, tá? Ou seja, ele vai pegar, vai receber e vai dar um novo gás, né? Vai dar um novo ânimo para aquele sinal, para que justamente a informação chegue onde necessita, tá? Outra vantagem que a gente tem também, pessoal, é redundância, tá? Redundância. Então, bora dizer, eu quero pegar e trocar a informação desse computador para esse outro computador bem aqui, né? Que eu peguei e coloquei a seta. Bora dizer que esse enlace pegou e sofreu alguma avaria, tá? Então, eu tenho um caminho alternativo, eu posso pegar e fazer isso aqui. Tá? Então essa questão da redundância também ela é uma vantagem, tá? Qual a desvantagem que eu tenho? Tá? Se eu pegar, por exemplo, né, e tiver, essa máquina parou e essa outra aqui parou,
tá? Eu não vou, essa máquina aqui ela vai pegar e vai ficar isolada, tá? Então eu tenho a vantagem da redundância, só que eu tenho a desvantagem, né, de se eu tiver dois pontos de falha, né, acaba pegando e criando também um isolamento. Tá? Então esse daqui é o comparativo dos pontos positivos e dos pontos negativos quanto a adoção dessas topologias, tá? Lembrando que a gente pegou e abordou somente as topologias físicas, ou seja, aquelas que a gente consegue perceber através, né, olhando e visualizando aquela topologia que a gente consegue, né, perceber através da visão. Tá? A topologia lógica nós tem que pegar, sentar e analisar a configuração dos equipamentos. Tá? Então aqui a gente vai pegar e já trabalhar com a camada de enlace, né, que é a camada 2 lá do modelo OSI. Tá? Então lá no modelo OSI, tá, nós temos a camada física, tá, que é a primeira camada, que é a camada física. E logo em seguida nós temos a camada de enlace, que é a camada 2. Tá? Lembrando lá que na pilha TCP/IP essas duas camadas elas viram uma. Tá? Então enlace físico lá no TCP/IP, que é uma outra organização de pilha, né? Uma outra organização lá em camadas também. A camada 1 e a camada 2 elas convergem, elas se tornam, né? Elas são unificadas em uma camada só. Tá? Só para lembrar isso aí para vocês, tá? Então quando a gente falar camada de enlace, ela só existe no modelo OSI, tá? Que é aquele modelo que é concebido foi criado, né, pela ISO, tá? Que é aquela mesma ISO que faz aqueles padrões que a gente vê na TV, né? ISO 9001, tal, tá? Então essa mesma ISO é a que fez, né, pensou e escreveu sobre o modelo OSI, que é o modelo que a gente pega e usa para estudo, tá? Então nessa camada de enlace, ela vai pegar e trabalhar com dois serviços básicos, tá? Dois serviços básicos. Então, o primeiro serviço é a questão do enquadramento. O que é o enquadramento? Eu vou pegar e vou organizar os bits. Eu vou dizer, ó, de tantos e tantos bits eu tenho um quadro. Isso permite, né, que eu consiga pegar e ter métricas de transmissão. Tá, se eu deixar, por exemplo, solto lá na camada de física, eu só me preocupo em quem? Transmitir bits. Tá? Quando eu tenho essa preocupação do enquadramento, eu já consigo, por exemplo, trabalhar com endereço de origem e endereço de destino. Né? O quadro ele já vai ter essa informação. Tá? Que a gente vai ver mais lá para frente que esse endereço que é usado nesse quadro é o endereço MAC, né? Que é o endereço que a gente chama de endereço físico, que ele já vem já com a interface de rede. Né? Ele é fabricado, ele já vem de fábrica já. Esse endereço. Então, nessa camada de enlace, a gente usa esse endereço para poder fazer essa entrega, né? Ele vai dizer, por exemplo, quem está emitindo, né, que é o endereço de origem, e quem é o destinatário, tá? Outro serviço que a gente tem também na camada de enlace, tá? Na camada de enlace, eu consigo trabalhar, né, com controle de acesso, que é o que a gente vai ver depois, tá? Eu também consigo trabalhar com detecção de erro. O que é controle de acesso? É dizer quem vai pegar e vai transmitir a informação, tá? E a detecção de erro é para justamente verificar, né, se teve algum erro na transmissão, se sofreu alguma interferência e se essa informação deve ou não ser descartada lá no destinatário, tá? Então, né, a questão desse controle de acesso, que é para justamente saber quem que vai pegar e vai transmitir, tá? Então eu tenho o que a gente chama de acesso controlado, tá? O que acontece nele? Então, aleatoriamente escolhido uma ordem, né? Então todo mundo pega e é como se pegasse, tivesse um bastão. Não sei se vocês já viram algum filme, naquelas reuniões, né? Que uma das formas que se tem para organizar uma reunião é dispor de um token, que a gente fala de um bastão. Então quem, né, tá com o bastão pega e tem o poder de fala. Então os equipamentos vão pegando nesse acesso controlado, eles vão, né, esse bastão vai alternando de um em um, tá? Então bora dizer que ele pega e comece por aqui. Computador 1, computador 2, 3 e 4, tá? Então começa aqui no 1, aí um pega o bastão e verifica, tá? Pega o bastão e verifica. Eu tenho alguma coisa para transmitir? Não, não tenho.
Então eu pego e passo o bastão para o próximo, tá? Aí o próximo verifica lá, pô, tem alguma coisa para transmitir? Se tiver, ele pega e transmite, encerra a transmissão e devolve o bastão passa para o 3 e acontece o mesmo processo. Ele, se tiver alguma coisa para transmitir, ele transmite, se não tiver, tá? E no 4 a mesma coisa, tá? E volta o processo é cíclico, tá? O processo é cíclico, tá? Aí tem uma outra modalidade, tá? Que ela é baseada em contenção, tá? Então como é que funciona a baseada em contenção? Primeiro ela escuta o canal, vê se tem alguém transmitindo. Se não tiver, né? Se não tiver ninguém transmitindo, ela começa a transmitir, tá? Só que assim, nesse tipo aqui acontece muito o que a gente chama de colisão de pacote, tá? Por quê? Né? Duas máquinas podem escutar que o canal está disponível e transmitem ao mesmo tempo. Então, quanto à questão desse controle de acesso, tá? Eu tenho dois protocolos que eu utilizo, né, para justamente coibir a questão da colisão, que a gente vai ver um pouco mais lá para frente. Tá? Então, o que é uma colisão? É quando dois computadores querem transmitir ao mesmo tempo. Tá? Então, o canal ele não tem essa capacidade de receber, né, dois TX, que a gente fala, dois transmissores. O que acontece? As duas informações que são transmitidas por dois computadores diferentes, elas são descartadas. Então, teve um esforço em vão. Tá? Então, para tratar isso aí, tá? A gente tem um protocolo, né, que é o CSMA CD, tá, que é para rede cabeada, tá? Então se a gente usa o padrão Ethernet, que a gente vai ver depois, a gente usa o CSMA CD. E caso a gente use rede sem fio, né, também chamado de 802.11, né, I3E 802.11, tá? Que é justamente a rede sem fio doméstica, tá? Também chamada de Wi-Fi, tá? Então CSMA CD eu vou usar para rede cabeada, tá? Quando eu uso o padrão Ethernet, tá? E o CSMA CA eu uso para rede sem fio, tá? Então, valeu pessoal, obrigado, até a próxima.